No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de aniversário do zero, com um recheio super cremoso, leite ninho trufado com pêssego. Eu vou te ensinar a deixar esse bolo bem molhadinho e super cremoso. E a massa? Pão de ló, com o recheio trufado de ninho. Vou te ensinar a receita completa de como fazer esse bolo de festa do zero. Então fica até o final do vídeo, vem comigo para você aprender a fazer esse bolo, principalmente você aí que vai vender no delivery. Fica até o final porque eu vou falar sobre precificação e prazo de validade. Então bora para a cozinha e fazer esse lindo bolo. Vamos começar pela massa pão de ló. No bowl da batedeira nós colocamos os ovos e vamos bater até que dobre de volume. E também, gente, precisa ficar com creme bem clarinho. Quando você observou, e lembrando, na velocidade alta, quando você observou que foi ficando clarinho, você acrescenta a essência de baunilha. E aí você bate mais um pouco, você observou que o creme cresceu mais e começou a ficar numa textura mais firme, você diminui um pouco a velocidade e vai acrescentando aos poucos o açúcar refinado. Essa massa é uma massa airada e por isso ela tem que ser feita desse jeito aqui que eu estou te ensinando. Após você acrescentar o açúcar refinado, você deixa na mesma velocidade e bate por mais ou menos de 2 a 3 minutos para então a gente retirar e começar a formar, fazer o nosso bolo. Aqui vocês vão observar o porquê que eu sempre falo para vocês fazerem, ó. É nessa textura que precisa ficar. Você levantou a raquete da batedeira e observou que ficou desse jeito, esse é o ponto. Vamos acrescentando a farinha de trigo. Lembre-se, precisa ser peneirada. E com o fouet, não mais precisa da batedeira, não vai ser mais necessário. Com o fouet de baixo para cima, você vai misturando essa farinha para a gente poder fazer aí o nosso bolo pão de ló. Esse aqui é sabor baunilha, tá bom, pessoal? Mexe bem de baixo para cima para não perder a aeração e também para misturar bem a farinha de trigo com esse creme. Por que que você não pode levar para a batedeira? Porque essa massa em específico que eu ensino para vocês, o que que faz ela crescer? A aeração. E se você levar para a batedeira, vai perder totalmente a aeração e o seu bolo não vai crescer. Essa massa pão de ló, que eu sempre ensino, gente, ela não precisa de fermento, ela não precisa de manteiga e também não precisa de leite. É uma massa super versátil e muito fácil. Aqui vocês observam que o creme começou ficando bem lisinho. Isso significa o quê? Que a farinha ela já está ficando misturada, né? Foi misturando aqui o creme com a farinha de trigo. É muito importante esse processo, gente, para que você consiga fazer aquela massa super macia e super fofinha. Vamos novamente acrescentar aqui a farinha de trigo pela segunda vez. Aquela quantidade você vai acrescentando aos poucos, tá bom? Faz desse jeito que eu estou te ensinando, porque não tem como dar errado a sua massa pão de ló. E essa massa, ela é uma massa super simples de fazer, não tem segredo, até para quem nunca fez um bolo de festa, consegue fazer esse bolo aqui tranquilamente. E para você que vai vender, ela é excepcional, porque ela é uma massa super econômica que vai pouquíssimos ingredientes. Então, para você que faz bolo de festa para vender, eu te aconselho a fazer com essa massa aqui. Ou você que nunca fez nenhum bolo, também é uma massa super versátil, uma massa super simples. Aqui vocês observaram que eu fui mexendo de baixo para cima para ir misturando e também para não perder a aeração, porque é essa aeração que vai fazer o seu bolo crescer.
razão pela qual vocês estão vendo que não vai fermento. Então, a gente precisa seguir esse passo a passo aqui para o nosso bolo massa pão de ló sair assim perfeito. Novamente, vamos colocar a farinha de trigo. Aqui vocês observaram que eu sempre estou peneirando e coloquei por 3 vezes aquela quantidade da farinha de trigo, né? Então, eu coloco aos poucos, gente, para não precisar colocar tudo de uma vez e aí também não perder o formato da aeração. Na verdade, para não perder a aeração, porque é essa aeração que faz o bolo crescer. Vocês observaram, fui mexendo e misturando, mexendo de baixo para cima com todo cuidado. Ah, por que tem que mexer embaixo, Sueli? Porque a farinha, quando você coloca, se você observar, ela desce para o fundo do bowl. Então, eu vou mexendo bem no fundo do bowl para que essa farinha vá se misturando com o creme, para a gente poder fazer aí a nossa massa pão de ló. Gente, fica um cheiro maravilhoso. E olha como ela está ficando super, super lisinha. Vocês observem bem. Lembre-se, o seu forno precisa estar pré-aquecido em 180 graus. Agora nós vamos levar para a forma para assar. Aqui a minha forma, ela não vou precisar untar as laterais, apenas o fundo com papel manteiga. Gente, o meu forno, eu consigo assar esse bolo de 25 a 30 minutos na temperatura de 180 graus. É importante que você observe como é o seu forno. Então, tem fornos que pode levar menos de 25 a 30 ou 40 minutos. Vamos levar para assar. Enquanto isso, vamos preparar o nosso recheio trufado de ninho. Aqui em uma panela, vamos colocar o leite condensado, o creme de leite. Lembrando, não precisa ligar o fogo ainda. E vamos acrescentar o leite em pó. Aqui é o leite ninho. Vou mexer com o fouet para desfazer todos os gruminhos antes de você ligar o fogo. Fica atento aí para quem nunca fez um bolo ou um recheio trufado de ninho. Agora, vamos ligar o fogo e vamos fazer uso de uma espátula e vamos mexer bem para não queimar o nosso recheio trufado de leite ninho, para a gente poder fazer aí o nosso recheio de bolo de festa de pêssego. Agora eu acrescentei o chocolate nobre, esse aqui é chocolate branco, e vamos continuar mexendo. Vocês observaram que eu coloquei o chocolate depois que eu observei que começou fervendo, tá bom? Faz aí na sua casa para dar super certo e ser o maior sucesso de vendas. Para você que vai vender bolo de festa ou até mesmo as fatias, é excelente essa receita. Continuei mexendo e foi dando formato de recheio. Cuidado, gente, porque não é formato, não é a textura de brigadeiro, e sim de recheio. Aqui, pessoal, eu observei que já está no ponto. Agora eu vou retirar do fogo e vou levar para um bowl e levar para a geladeira e vou deixar por mais ou menos umas 2 horas antes de montar o bolo. Coloquei aqui um plástico para não criar película e vou levar para a geladeira. Enquanto isso, retirei o nosso bolo do forno e olha como ficou essa massa. Super, super fofinho. Esse bolo, gente, essa massa pão de ló, ela é maravilhosa para quem vai fazer bolos de festa. É uma massa super estruturada e é uma massa super fácil de trabalhar. Aqui vou cortar em 3 partes, tá? E vou deixar reservado, ó. Vocês observaram que eu cortei em 3 partes e olha que coisa mais maravilhosa. Vou reservar para a gente poder montar. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita.
Pessoal, retirei o nosso recheio trufado de ninho da geladeira e olha a maravilha que ficou. Delicioso de dar água na boca. Aqui, pessoal, eu tenho uma mousse branca, eu tenho 100 gramas de mousse branca. Vou deixar aqui nos cards para você fazer essa mousse branca. Aqui no caso, gente, é opcional, tá bom? Se você não quiser, não precisa. Eu vou acrescentar essa mousse branca com o nosso recheio trufado de ninho para a gente fazer aquele recheio maravilhoso de pêssego para ficar bem cremoso e super molhadinho. Fica até o final para você ver. Aqui eu misturei o nosso leite ninho com a nossa mousse branca e olha como está ficando. Gente, é simplesmente delicioso. Faz aí na sua casa. Agora vamos montar o nosso bolo. Aqui, pessoal, eu tenho uma lata de pêssego em calda. Eu piquei ele. Bom, eu vou utilizar a mesma forma que eu assei o bolo para a gente poder montar o nosso bolo de aniversário do zero. Não tem como você errar. Eu coloquei aqui a primeira camada e aqui a nossa calda eu coloquei leite de coco, creme de leite e leite condensado e um pouco de água, tá bom, gente? Fica simplesmente delicioso. Venho com a primeira camada do recheio, optei por colocar em uma manga de confeitar e vou colocando aqui aquela camada bem generosa de recheio trufado de ninho com uma maravilhosa mousse branca. Eu vou alinhar aqui esse recheio para eu poder colocar os nossos pêssegos. E olha que delícia, gente! Olha que maravilha! E é super simples de você fazer esse bolo de festa com recheio de pêssego. Esse bolo, gente, é igual aos bolos de antigamente. Agora eu venho com a segunda camada da nossa massa pão de ló e faço o mesmo processo. Coloco a nossa calda e venho com a segunda camada do nosso recheio de leite ninho maravilhoso e a nossa mousse branca super cremosa de dar água na boca. Para você que vai vender, fica até o final do vídeo. Aqui eu coloquei mais uma camada do pêssego em calda. Esse pêssego aqui, gente, vocês observam que eu piquei ele. E venho com a última camada do nosso bolo e faço o mesmo processo. Coloco aqui a nossa calda para ele ficar super delicioso e vou cobrir com plástico. Eu gosto de colocar plástico filme por cima antes de levar para a geladeira. Vou deixar de 2 a 6 horas. Enquanto isso, vamos preparar a nossa cobertura. Aqui eu vou utilizar o chantilly da Norcal. Esse aqui é sabor de ninho. É apenas uma dica, tá, pessoal? Não é publicidade. Quando você observou que ficou ponto firme, esse é o ponto do nosso chantilly. E agora, gente, vamos decorar o nosso bolo. Deixei na geladeira por apenas 3 horas. Gente, vocês não têm noção de como está esse bolo. Olha a maravilha. Agora vamos colocar o chantilly. Aqui é somente o chantilly. Vou fazer uma cobertura super simples. Na verdade, eu vou deixar, pessoal, meio como se fosse retrô, sabe? Uma decoração meio retrô. Para ser bem simples, para você fazer aí na sua casa um bolo de festa. Sabe aquele ditado que menos é mais? Vai ficar um bolo delicioso e super delicado. Bolo para você que quer vender. É super simples de fazer. A decoração você pode usar a sua criatividade. Aqui eu fui colocando, vocês observaram que eu fui colocando com uma espátula mesmo e quis deixar desse jeito aqui, tá vendo, gente? Ó, assim eu optei. Agora eu vou fazer uma decoração com bico para ficar bem delicado mesmo. Eu venho aqui, ó, eu faço como se fosse uma concha. Uma dica, pessoal, para você que vai vender. Prazo de validade de
3 a 5 dias depois do bolo montado, tá bom? É importante essa observação. Aqui no topo do bolo eu fiz uma outra decoração com o mesmo bico e por cima eu optei em colocar os pêssegos, porque, gente, o bolo de aniversário de festa, ele é sabor pêssego, né? Leite ninho trufado com pêssego. Então, para finalizar, eu optei em colocar os pedaços de pêssego por cima no topo do bolo. E olha que graça que ficou, gente. E também não poderia faltar as cerejas, né, gente? Olha que graça. Para você que vai vender, valor para venda, é uma sugestão, R$ 95,00 o quilo. E olha como ficou a graça que ficou o nosso bolo de aniversário. Bolo de festa super simples, aqueles bolos de doceria famosa. E olha que maravilha esse recheio de ninho por dentro, pessoal. Maravilhoso, né? Eu não posso deixar de cortar um pedaço para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha como ficou essa massa pão de ló com esse recheio delicioso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like e compartilha com mais pessoas. Aproveitando, vou deixar mais 2 vídeos com mais receitas. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.